Isn't that the way? Everybody's got their dues to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes or where it goes. I know it's everybody's sin. You got to lose to know how to win. Half my life's in books, written pages, lived and learned from fools and from sages. You know it's true. All the things come down to you. Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me just for today. Maybe tomorrow the good Lord take you Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me just for today. Maybe tomorrow the good Lord take you Dream on, dream on, dream on, dream till your dream comes true. Dream on, dream on, dream on, dream till your dream comes true. Dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me if just for today. Maybe tomorrow the good Lord will take you away. 11h39, retornando ao segundo bloco do Paralelo 30. O que nós ouvimos, Rafa? Nós escutamos Morgan James, uma versão aí cover de Dream On, do Aerosmith. Lindo, lindo, lindo. Tenho curtido muito essa artista, baita vozeirão, e faz sempre umas versões assim meio vintage, uma cadência de jazz legal e tal. Eu tenho escutado bastante. Muito bom, muito bom. Então tá bem, retornamos ao segundo bloco e estamos falando hoje sobre atualizações sindicais. Algumas pautas da categoria de técnicos e técnicas da FURG. A Ana está trazendo para a gente
um pouco da proposta desse primeiro encontro do Rio Grande do Sul, de mulheres da base da Fazubra. Não sei se tu quer seguir, Ana, falando um pouco mais da programação, e daqui a pouco tem outras coisas para divulgar também, né? Eu acho que a programação a gente tem nós montamos no Facebook, tem a página do evento, né? Então, se botar Encontro Mulheres Base Fazubra RS, né? A gente encontra ali, tá toda descrita a programação, né? Nós estamos com as inscrições até amanhã abertas, né? Porque ele vai acontecer no auditório da Surgs, ela tem uma lotação limitada, são 60 lugares. E nós, então, quem tiver interesse, porque nós a princípio estávamos fechadas para fazer o evento só para trabalhadores das universidades técnicas, né? Mas das universidades e institutos tecnológicos, mas a gente pensou que era importante ampliar um pouco para conversar e trazer, né, a percepção de companheiras de outras categorias, né? Então, acho que é importante ter essa percepção de que é uma construção que a gente vai fazer um olhar para para as nossas questões da categoria, mas essas lutas elas extrapolam o limite da universidade, o limite nosso como categoria, né? Então é mais do que importante, assim, nesse momento que a gente se reúne em frentes, né? Não teria como a gente fazer de outra forma, né? Para fazer esse confronto. Mas assim, eu estou saindo agora, né? Da reunião da coordenação. Sim. Não sei se eu posso trazer pelo menos dois informes, assim, ou três de outros assuntos que nós fizemos lá também. Então, nesse final o encontro ele começa agora de mulheres, né? Ele acontece em Porto Alegre, dia 31, 1 e 2 de setembro, né? E também nos dias 1 e 2 de setembro acontece em Brasília o seminário de hospitais universitários da Fazubra, né? Esse ano nós vamos ter 2 delegados. Eu já fui uma vez porque ele estava colado com uma plenária, então eu fui como representante da universidade da Aptafurg, como delegada. Esse ano nós temos 2 companheiros, Rafael Missiunas e a Gabriela Spotorno, né? Nós entendemos, assim, a gente tem um entendimento de que qualquer trabalhador que seja vinculado ao sindicato, ele tem condições, porque a gente é uma categoria só, então nós poderíamos representar o sindicato num encontro, né? Mas dada a realidade que tem do tipo de enfrentamento dos trabalhadores que estão lá no HU, né, em relação à implantação da IBCR e toda a questão de como está sendo gerenciada a saúde, todos os impactos tanto da emenda constitucional 95 como os impactos da política do governo estadual, que está, né, retirando, não faz o pagamento de valores, por exemplo, da Santa Casa. Tudo isso respinga no HU e os trabalhadores lá sofrem muito com isso, assim. Então, vão os dois são lotados lá no hospital universitário, né? E a ideia é que eles, no retorno, tragam porque isso é panorama nacional, né? A gente, infelizmente, não é uma realidade só nossa aqui. E um outro tema que nós estávamos conversando é sobre o Conselho de Delegados, né? A Aptafurg, ela criou aqui, foi uma elaboração deste sindicato, a ideia de um conselho de delegados que ele é uma instância superior, né, até a própria coordenação do sindicato, que é uma representação de base, né? Vamos dizer que a coordenação sindical seria o executivo, né? Sim. E o conselho de delegados, ele é uma instância de acompanhamento, né? Não vou dizer de fiscalização, porque não é essa a ideia, por mais que ele possa operar assim, né? Se tu tens, por exemplo, se tem uma coordenação de sindicato que é inoperante, que não chama assembleia, que some, que não dá satisfação. Sim. Bom, o Conselho de Delegados, ele pode chamar a Assembleia, né? Então, ele tem o Conselho de Delegados que é responsável por fazer, por exemplo, o processo de eleições da coordenação do sindicato, né? E o que aconteceu durante aquele período todo de reformulação da institucionalidade, né? De como que estava organizada a universidade, esse conselho se desfez, né? E ele ainda não tinha sido
recomposto, né? Reconstituído. Então, esse era um compromisso da campanha das duas chapas, né? E nós da coordenação, hoje como coordenação, né, nos organizamos para encaminhar isso. Então, a partir da semana que vem, né, hoje a gente estava fechando ali o edital que vai ser lançado, de como é que as pessoas vão poder participar do conselho, né, e a partir da semana que vem, a representação do sindicato, vários de nós da coordenação, nós vamos estar indo nos ambientes de trabalho, né, e inclusive nos campos, né, fora da sede aqui de Rio Grande, para fazer o convite, né, e solicitar assim a participação dos nossos companheiros, nossos colegas trabalhadores e trabalhadoras, porque é uma instância importante assim até de comunicação entre, né, o espaço, os trabalhadores no seu local, né, e o próprio sindicato, né. Sim. A gente tem uma coordenação que tem 16 vagas, mas para teres uma ideia, o que acontece, a distribuição que nós vamos fazer, por exemplo, do Conselho de Delegados, ela supera o número de 20 pessoas, né, por setor, porque nós estamos acompanhando toda a divisão de setores da universidade, a nova divisão, né? Sim. E aí nós temos elementos, assim, por exemplo, então tem um parâmetro que é da divisão institucional, né, a divisão formal dos ambientes da universidade, mas em alguns lugares vai ter uma questão geográfica, né? A gente vai pegar setores, assim, por exemplo, que tu tem 1, 2 trabalhadores, e esse trabalhador, ele não vai ficar ele representando sozinho, a gente vai pegar de um ambiente próximo, pode ser ele, mas ele vai estar aglutinado a um outro campo de trabalho, né? E a questão do número de representação, ser uma representação que tenha um número de pessoas assim naquele ambiente. Importante. Então vai ser um trabalho bem exaustivo, assim, porque é um deslocamento que a gente precisa fazer, mas que é um trabalho que a gente considera fundamental, assim, né, para que o sindicato possa ser cada vez mais entendido como um espaço aonde as pessoas têm que estar, né, e que precisam participar ativamente, né? A gente tem ainda uma cultura de que as pessoas acham, bom, eu me lembro do Celso uma vez, a gente conversando, rindo muito, porque numa assembleia uma colega nossa disse assim, mas eu estou pagando vocês para fazerem tal coisa, né? Nós, o sindicato, a gente não para aí, amiga. Ninguém aqui recebe nada, né? A gente tem um dia dispensado para fazer o trabalho sindical, né? E, na verdade, a gente faz uma dedicação, né, dentro das possibilidades de cada um, mas muitas vezes a gente vai resolver coisas por conta de ser representação, né? Mas não dá para querer que só o outro resolva, né? A gente tem uma história de constituição dentro desse sindicato, de uma constituição democrática, né? A gente faz muita assembleia, a gente tem um número de assembleia muito mais expressivo do que muitos sindicatos aí, porque a gente toma as decisões pela base, né? Então, ótimo, né? Acho que principalmente esses dois, a partir então da semana que vem, né, nós vamos estar fazendo esse giro assim nos ambientes. E nós já marcamos para o dia 5, então na outra quarta-feira, na semana que vem, né? Daí nós vamos fazer uma assembleia dia 5 de setembro pela manhã, que tem pelo menos já 3 pontos de pauta. É o retorno do encontro de mulheres. Ótimo. Então nós vamos dar, né, a percepção do que foi retirado, o que foi vivenciado lá. O retorno do seminário de HUs, que é um espaço muito importante que a gente vai estar sendo representado lá. E dar o retorno e fazer a retirada de delegados para a plenária da FASUBRA, que acontece dias 15 e 16 de setembro. Ótimo. Tá? Então, atividade bastante intensa. Vai ser uma semana curtinha ali, aquela semana de 7 de setembro, depois na outra já tem a plenária da FASUBRA. É um período aquecido, assim, de atividades. Pisi, estava pensando eu aqui quando tu falou, né, que tem já a assembleia na semana que vem, e vem acontecendo, de fato é muito frequente, a gente sempre noticia aqui, faz chamamento para as assembleias. Fiquei pensando eu aqui, sei que a categoria dentro
né, das limitações que a gente tem nessa luta, mas que a categoria de técnicos costuma frequentar e participar das assembleias. Nesse último período, como é que vocês estão sentindo, notando isso? Assim, uma maior participação, esvaziamento, em função de uma descrença? O que vocês estão sentindo? A gente tem uma percepção nossa de um refluxo de participação, assim, né? Teve uma redução de participação. Mas a gente atribui isso, talvez, a toda uma conjuntura de incertezas, assim, né? Há uma percepção de que nós, como coordenação, né, demorou a engrenar e sair da lógica de duas chapas disputando e ter uma unidade, né, de atuação, e que eu acho que hoje até essa questão da política da recomposição do Conselho de Delegados, ela vai refletir muito um outro momento em que a gente está menos tensionado, vamos dizer assim, nessa coisa, né, de parecer ainda que são dois grupos que estão funcionando. Isso tem acontecido, sim, a gente tem percebido que a gente está amadurecendo. Isso né, faz parte. Duas psicólogas aqui na mesa. Amadurecimento é um processo. É um processo, né? Então, se às vezes é difícil alguns processos a gente passar sozinho, joga 16 e manda amadurecer junto. É difícil. Então, tá todo mundo vivo? Tá todo mundo vivo. Então tá não se perdem pelo caminho, mas é da vida. Tá mas, então, o que acontece? A gente percebe isso, assim. A gente entende que essa própria iniciativa de fazer o conselho, talvez ela vá começar a trazer mais gente para participar. Mas a gente tem uma média boa, assim, de participação, né? Ela não é uma assembleia com 10, 12, é uma média de 50 pessoas por assembleia, né? Sim. Nós tínhamos, né, já anteriormente a última, essa gestão que a gente está vivenciando, a gente tinha uma média de 70, 80 e tal. Sim. Então, são talvez esses dois elementos que eu, na minha avaliação, posso ponderar, assim, tanto questão de amadurecimento do grupo, como um reflexo, como a questão do quadro, do panorama geral, assim, né? As pessoas estão com medo, têm medo de ir. As pautas não são pautas fáceis, né? Normalmente a gente tem pautas né? E que obriga as pessoas a daqui a pouco pensarem assim, para aí, mas porque às vezes as pessoas querem tentar entender o quadro como assim, sem pensar em política. Assim. Né? Então, daqui a pouco tu tá obrigando as pessoas obrigando, eu digo assim, as pessoas acabam se deparando com a necessidade de que, assim, peraí, eu tenho que pensar sobre política, eu tenho que pensar sobre programas políticos, eu tenho programas, assim, conteúdo programático de campos políticos. Projeto, né? Projeto, né? E aí, bom, as pessoas são resistentes a isso, né? A gente vive uma campanha de despolitização, né? Tudo político é corrupto, todo mundo que trabalha com política é assim, sindicalista é assado. Então, é recuperar um debate que tem que ser feito em qualquer lugar onde a gente vai, na parada do ônibus, né? Em qualquer lugar a gente tem que estar fazendo esse debate. Então, é esse desafio do período, né? Mas eu acho que principalmente acredito que esse movimento do Conselho aí de Delegados vai ser bastante importante, das pessoas se reconectarem com o sindicato e entenderem ali como um espaço construtivo, né? Vamos dizer assim, que é um propositivo, construtivo, né? Em que eu me sinta à vontade ali de pensar, com a diversidade, com a pluralidade de entendimentos, né? E que a gente possa fazer debates no campo das ideias e se respeitar, né? Tem sido, penso que um dos desafios mais difíceis. Acho que sim, as pessoas acabam pessoalizando muito, assim, as disputas, né? E a gente... Bom, né? A gente tem uma tarefa de crescer com isso, né?
Ana, pra gente finalizar, são 11h54. É, ok. Não sei se tu quer informar, destacar mais alguma outra coisa, algo que foi retirado, ou tem que ser informado da categoria. Eu pensei em dar uma resgatada aqui. Tô com a divulgação, o flyer de divulgação do Encontro de Mulheres, pra gente falar sobre as temáticas que estão propostas para serem abordadas, pode ser? Pode ser. Eu vou listar elas, e aí se tu quiser falar de algo específico. Na abertura, a proposta é a necessária e revolucionária unidade feminina e feminista. Em seguida, painel sobre os GTs Mulher, perfis, histórico e construção, desafios e proposições. As mulheres, em seguida, as mulheres e o mundo do trabalho, a reforma da Previdência e o impacto para mulheres, trabalho feminino não remunerado, que a Ana falou. No dia seguinte, dia 1º, as violências cotidianas. Em seguida, recortes do feminismo, as lutas da mulher negra, mulher lésbica, direito sobre o corpo. No dia 2, enfrentamentos, os movimentos de mulheres, as promotoras legais populares e a economia solidária. E, em seguida, no dia 2, encerramento com a construção de uma carta, né, do Estado, das mulheres da Fazubra do Estado e encaminhamentos. Tu tinha já falado um pouco de cada uma dessas temáticas, né? Mas penso que... Não sei se tu quer colocar algo específico, mas penso que lendo e sabendo, né, a temática que vai ser abordada no total desses 3 dias, a gente consegue ver que é para preparar para a conjuntura. Isso. É aquilo que a gente estava conversando, de se reconhecer enquanto mulher... pertencente ao mundo do trabalho desse nicho, né, de técnicos e técnicas, e ver o que está acontecendo comigo, o que me atinge e o que eu posso fazer a partir disso. Penso que é extremamente necessário, assim, que todas as categorias pudessem se encontrar, né, e se reconhecer assim nesse momento. Não, acho que a ideia é essa mesmo, né? Nós vamos fazer um momento de reconhecimento, aglutinar e no retorno replicar isso, né? Entendendo que cada mulher é um vetor de multiplicação e que pode construir a diferença em qualquer ambiente em que a gente esteja, né? Claro. Então é isso. Convido assim então a todas que quiserem participar, né? É importante salientar assim até foi uma brincadeira que um colega fez, disse: mas por que não estão deixando o homem participar, né? Porque e aí a gente tem uma tarefa, né, educativa, né, de conversar com os homens, né? Para que eles entendam, porque isso são questões assim que a gente conversa com os homens, como para entenderem que, como daqui a pouco o segmento do negros e negras precisam estar entre si conversando, organizados, para se fortalecer e depois poder, porque não adianta, somos oprimidos, né? Então, nos deem esse tempo, a gente precisa se aglutinar para depois poder vir conversar em pé de igualdade, mas fortalecidos, né? E acho que é um entendimento tranquilo, assim. E aí, como ele está aberto, né, ainda, eu gostaria de deixar até a DECA como uma referência, né? O pessoal que tiver como pelo paralelo, pelo Face, quem quiser tiver interesse em participar, tá? A gente é só mandar o contato, aí eu entro em contato com a pessoa, passo o formulário de inscrição, tá? Estamos querendo montar com a maior representação possível de mulheres. Coisa boa de mulheres, encontro. só para deixar nesse momento. Depois a gente vai fazer atividades para os homens também. Eu acho, ele falou. Nós tivemos até um companheiro de Porto Alegre inscrito, se inscreveu sem saber. Mas é isso, assim, são momentos, né? Sim, a gente tem que partir de uma perspectiva assim, não é sectário, né? A ideia não é sectária. É legal que demonstrou interesse, né? Sim, isso é bacana. Sim, certamente. Que queiram conversar sobre. Claro, porque nós precisamos conversar com os homens sobre isso que acontece, né? Mas é isso, assim, em alguns momentos nós vamos precisar fazer esse trabalho de nos conectarmos, assim, entre nós, e depois a gente parte para o amplo, assim, e conversa com o resto. Ótimo. 11h59, estou ouvindo a trilha. Ana, é isso. Muito obrigada pelo espaço, pela participação. A gente que agradece Estamos muito, tá? E tem também
Bom, tem o evento no Face, que a Ana já divulgou, para quem quiser buscar. Tem ali mais inscrições e informações, mas para quem é daqui, acho que o importante é que faça contato direto com a gente ali, para agilizar, porque até amanhã só, né, Ana? Então, estamos à disposição. As companheiras do IFRS também. Ótimo. Importante. E esse programa reprisa às 11 da noite, tá? Então, quem quiser informar alguém para assistir, às 11 horas da noite, na FURG TV Canal 15 ou no site furgtv.furg.br. E a gente volta amanhã com mais Paralelo 30, então. Até lá.